Olá, meu nome é Thaís, sou especialista de produtos da Oculus e hoje eu quero apresentar o EasyField, que é um campímetro da Oculus. Bom, primeiramente, quando a gente fala em perimetria computadorizada, quais as respostas que a gente gostaria de obter por esse exame? Primeiro, se existem defeitos presentes, se sim, onde esses defeitos estão localizados, quão grandes são esses defeitos e quão profundos são esses defeitos. Outro detalhe importante é que a campimetria sempre foi considerada um exame cansativo que depende da colaboração do paciente, essencialmente. E um bom campímetro tem que dar o máximo de informações de uma forma confortável para o paciente e para o examinador e no menor tempo possível. Para cumprir esses objetivos, é ideal que se otimize resultado e tempo através da avaliação de padrões e utilize regressão linear. O EasyField é um equipamento que ele veio para cobrir todos esses aspectos citados. É um equipamento compacto, robusto, que avalia o essencial com perimetria estática e tem a possibilidade de fazer exames 30-2, 24-2, 10-2 e 30-24. Devido à sua construção fechada, não é necessário escurecer a sala para fazer o exame, e o equipamento está em conformidade com os padrões internacionais para campimetria. Para realizar o exame, nós temos algumas estratégias que podem ser divididas em limiares ou estratégias limiares orientadas por supralimiar. As estratégias limiares, nós temos as conhecidas antigas, Full e Fast Threshold, né, que são estratégias que demandam longo tempo de exame. Temos também a estratégia CLIP, que não é uma estratégia tradicional, mas que é interessante em pacientes que têm perda importante de campo visual, porque na estratégia CLIP, o que acontece? O grau de luminância no mesmo ponto vai crescendo até ser detectado pelo paciente. E o desenvolvedor sugere usar a estratégia CLIP para avaliação de campo 10-2. Agora, o grande diferencial do campímetro óculos é a estratégia Spark. A estratégia Spark é uma estratégia exclusiva da marca e ela usa conhecimento acumulado sobre padrões de glaucoma para otimizar o tempo de exame. Considera regiões adjacentes para melhorar a avaliação, considera comportamento de agrupamento de fibras nervosas com dados obtidos de análises de regressão linear, considera correlação derivada de outros estudos clínicos envolvendo grande número de pacientes com glaucoma. Na verdade, é um número superior a 90.000 exames. E o exame é feito em 4 fases, sendo que a primeira fase dura aproximadamente 40 segundos e é uma testagem preliminar de regiões correspondentes aos agrupamentos das fibras nervosas. Ou seja, essa primeira parte da avaliação, primeira fase da estratégia Spark, ela é essencialmente para detectar se há defeitos visuais, né, defeitos mais profundos de campo visual. E essa primeira fase do exame a gente pode chamar também de Spark Training, porque ela pode servir tanto para um screening, quanto também para um teste, ou seja, para deixar o paciente familiarizado, né, com o exame. A gente pode fazer também um screening com uma duração um pouco mais longa, de 1,5 minuto, que é a chamada Spark Quick. Essa Spark Quick, ela vai conter as 2 primeiras fases da estratégia Spark e pode ser feita como screening para pacientes que já conhecem o exame. Agora, o que é recomendado mesmo, padrão ouro do EasyField da Oculus, é a chamada Spark Precision. A Spark Precision, ela é a estratégia completa, onde vai prever as 4 fases da estratégia Spark, com resultados mais acurados e reprodutíveis,
em curto tempo de duração, ou seja, vai durar aproximadamente 3 minutos. É uma estratégia excelente para avaliação de progressão de glaucoma. Além da estratégia Spark, Precision, Quick e Training, a gente tem também a chamada Spark-N. A Spark-N usa a mesma lógica da estratégia Spark para glaucoma, né, com reconhecimento de padrões, regressão linear, um banco de dados. Então, vai utilizar essa mesma sequência, só que é uma estratégia orientada para pacientes neurológicos. Então, é seguindo o padrão de doenças neurológicas. O EasyField tem também um grupo de estratégias que a gente diz que é a estratégia limiar orientada por supralimiar, que tem um padrão de resposta bem mais simples. O objetivo com essas estratégias é avaliar se o paciente tem defeito ou não, ou então só diferenciar se o paciente tem um escotoma absoluto ou um escotoma relativo sem maior detalhamento. Quanto ao monitoramento de fixação do EasyField, a gente tem duas formas de fazer esse monitoramento. Um é o controle de fixação central, onde após determinar o limiar de luminância central no início do exame, um estímulo ligeiramente acima do limiar é apresentado ao paciente de tempos em tempos. O estímulo ele só será visto se o paciente mantiver a fixação adequada. É um método que é patenteado pela Oculus e ele se baseia no fato de que a sensibilidade no campo central, assim como mostrado aqui na figura, ela é muito mais alta no centro e ela vai diminuindo rapidamente conforme você vai aumentando aqui a excentricidade. Já o High-Krakow é uma estratégia de monitoramento de fixação que outros campímetros também têm, né? E ela vai determinar a primeira localização da mancha cega e emitir estímulos luminosos na mancha cega de tempo em tempo. Se o paciente mantiver a fixação correta, ele não vai responder a esses estímulos da mancha cega. O ideal é que um campímetro tenha os dois métodos. Por quê? Porque o método de fixação central ele vai ser mais adequado para pacientes com glaucoma e que tem visão central preservada. Enquanto o High-Krakow ele é mais adequado para pacientes com baixa de visão central, como casos de DMRI, por exemplo. Em relação às estratégias, pelo EasyField é muito fácil de fazer edição delas. Aqui é a tela de edição de estratégias, onde eu posso selecionar itens aqui como área, estratégia, velocidade do estímulo, controle de fixação e o SF aqui se eu quero ativar ou não a flutuação. Nas estratégias threshold, né? No caso. E os índices do EasyField eles são padrão. E após editar a estratégia, eu posso nomeá-la da forma mais adequada para o serviço. Então, quer dizer, eu posso colocar aqui uma estratégia com fixação central para pacientes de glaucoma, então eu posso colocar aqui, criar uma estratégia glaucoma, fixação central, posso criar uma estratégia também escrita baixa divisão central e fazer a fixação com High-Krakow. Então, é muito fácil de editar, né, fazer essa edição com um nome mais adequado, um nome que fique mais fácil para o examinador. Aqui o passo a passo de como definir estratégias. Primeiro, defina um usuário em que não esteja gravado alguma estratégia já pré-definida. Em seguida, clique em estático. Aqui em estático você vai definir a área, a estratégia, a velocidade. Se você quer ativar ou não a flutuação, o estímulo e a cor são padrão. Estímulo tamanho 3, cor branca. Então, aqui no caso, eu estou criando uma estratégia Fast Threshold 10.2, vou em adicionar programa e vou nomear a minha estratégia. Bom, em relação aos índices do campo visual,
eu tenho os índices padrão, né, que é verificação de fixação, que é a porcentagem de número de perdas de fixação em relação ao total testado. Tenho o falso positivo e tenho o valor de luminância percebido pela FOV, o limiar foveal. No display principal, a gente tem o desvio relacionado à idade, né, que é similar ao total deviation, e compara o padrão do campo com indivíduos na mesma faixa etária. E aqui eu vou ter o gráfico em padrão de cinza, que mostra a probabilidade do defeito ocorrer na população normal, e a gente tem também aqui à direita o desvio corrigido, que é similar à avaliação do pattern deviation, que deriva do total deviation sem o efeito da depressão difusa, como, por exemplo, no caso de uma catarata. É útil para avaliação, nesse caso, de defeitos mais localizados. E assim como o desvio relacionado à idade, aqui eu também tenho o gráfico numérico e tenho o gráfico em padrões de cinza, que também vai mostrar a probabilidade do defeito ocorrer na população normal da mesma faixa etária. Bom, temos também os índices globais, né? Os índices globais a gente tem o GAT, que é o índice de assimetria entre o hemicampo superior e inferior. Essa avaliação vai classificar o campo em elevada sensibilidade, dentro ou fora dos limites normais, linha de fronteira ou sensibilidade globalmente reduzida. Outro índice disponível é o chamado MS, que é a sensibilidade média, que é a média aritmética dos valores absolutos de sensibilidade do campo visual. Em parênteses aqui vai aparecer o valor médio de sensibilidade da população normal, derivada de estudos normativos. E aqui, ó, o valor de 30,45 no exemplo é a sensibilidade do paciente aqui do exame. O MD é a diferença entre a sensibilidade média e a média da faixa etária normal, então é só a subtração desses dois valores. O PSD, o Pattern Standard Deviation, é um índice já bem conhecido, que é um indicador de defeito localizado. No Field eu tenho também o RF, que é calculado a partir dos CAT trials, ou seja, provém de resultados de perda de fixação e falsos positivos. Quanto mais alto esse índice, significa que melhor foi a colaboração do paciente. O SF, que é a flutuação durante o exame, que você pode ativar ou não. Tem o CPSD, que é o PSD corrigido com a flutuação, e o GSS, que faz uma avaliação do estágio do glaucoma em uma escala de 0 a 5 e também vai classificar o tipo de defeito, se é um defeito localizado, generalizado ou ambos. E ele é proveniente da avaliação de Brusini, que é essa avaliação aqui, né, que é um gráfico que correlaciona aqui na ordenada defeito localizado e na abscissa defeito generalizado. E vai graduar o campo visual em uma escala de severidade, que vai de 0 a 5, B para borderline, e o tipo de defeito, assim como eu já tinha falado no slide anterior. Eu tenho também o GSP. O GSP é um programa para detecção precoce de glaucoma, e essa avaliação ela se baseia no reconhecimento de padrões derivados de mais de 2.400 arquivos de exames com glaucoma. E reconhece padrões que muitas vezes passa batido a observadores humanos. Ele classifica o campo por classe, ou seja, se é neutro, glaucomatoso, artefatual e normal, e risco, se é severo, moderado, leve, glaucoma pré-perimétrico, suspeito e normal. E também vai quantificar o estágio da doença pelo GI, Índice de Probabilidade de Glaucoma. Os campímetros da Oculus têm também disponível a curva de Bébier, que é uma curva que separa os tipos de defeito do campo visual como localizado ou difuso.
Nessa avaliação, eu tenho aqui na ordenada a escala em decibéis e a abscissa, os pontos testados. E aqui na primeira figura, a gente vê um campo visual normal, né, tudo seguindo a linha central, aqui os desvios padrões. Então, está seguindo o padrão de média normal. E aqui na figura abaixo a gente vê essa grande depressão, aqui em vermelho, né, sinalizado em vermelho, que indica um defeito localizado, né, aqui nessa curva de BBE. Bom, a análise de progressão do Easy Field se chama TNT. Essa análise ela vai contemplar a localização dos pontos com mudança significativa de sensibilidade, mudanças aqui nas curvas de BBE e um relatório principal que indica se houve ou não progressão. Quanto mais exames tiver, melhor essa análise de progressão. E a gente diz que a estratégia Spark é a estratégia ideal para avaliação de progressão, porque a TNT foi desenvolvida pelo criador da estratégia Spark. É uma avaliação que tem alta sensibilidade e também vai considerar, como eu já disse, né, regressão ponto a ponto, média global e a curva de BBE na avaliação, na análise de tendência, no caso. Bom, essa tabela mostra os recursos do Easy Field e as opções. Por aqui, a gente vê que o Easy Field tem opções de estratégia até 30 graus de cobertura, com estratégia rápida e screening. Tem programa para diagnóstico precoce, né, que é o GSP, possibilita avaliação de assimetria com classificações e tem análise de progressão, tá? Estímulo estruturado, o equipamento não tem, pois ele não foi desenhado com essa finalidade, ele foi desenhado para perimetria estática branco a branco e sem a opção de campimetria cinética, é uma campimetria estática. Aqui algumas recomendações gerais. Primeiro, o padrão ouro para avaliação de glaucoma, que é a Spark Precision, com campo de 30 por 24. O exame tem que ser feito em local silencioso, calmo, sem fonte de luz atrás do paciente e sem distrações. Importante também que o examinador esteja na sala durante todo o exame. Imprescindível sempre medir o diâmetro pupilar. O Easy Field ele já vem pré-montado um oclusor translúcido, mas também tem opção de oclusor externo, se for a preferência. Em relação à correção, o exame ele pode ser feito com lente de contato, desde que não seja colorida, ou óculos monofocal, desde que a armação do óculos do paciente seja grande e pacientes com presbiopia têm que ser corrigidos para perto. Aqui mostrando como é feita a edição da correção óptica para o paciente, eu posso deixar correção não, se eu não colocar correção óptica, ou se eu clicar aqui nessa janelinha, abrirá esse quadrado, onde eu posso colocar diretamente a lente utilizada, ou eu posso colocar a correção para longe, clicar aqui em calcular da correção para longe e aqui embaixo aparecerá a correção para perto do paciente de acordo com a idade, calculada automaticamente pelo equipamento. Tem a opção também de colocar aqui, paciente usa lente de contato, só clicar na opção e dar OK. Para fazer o exame, segue o passo a passo, tá? Primeiramente, a gente vai cadastrar o paciente, colocar a correção óptica, se necessário. Assim que chamar o paciente, ajusta a altura do equipamento, apresenta a campainha para o paciente, explica o exame, como é que vai ser. Assim que o paciente encostar, posiciona a cabeça, ajusta a pupila que tem que estar posicionada dentro desse quadrado vermelho. E para medir a pupila, você vai clicar com o botão esquerdo do mouse na margem pupilar. Pode começar pela margem esquerda
e vai arrastar até a extremidade direita da pupila e soltar o mouse. Aqui um esquemático de como é feito o posicionamento da cabeça do paciente no equipamento. E aqui o suporte para lente e os oclusores translúcidos do equipamento. Primeiramente, você vai posicionar o paciente, em seguida clicar aqui na janela pupila e em seguida vai achar a primeira extremidade pupilar, clicar no botão, manter o botão esquerdo do mouse apertado e arrastar o mouse até a outra extremidade pupilar, assim como na imagem. Em seguida, o diâmetro pupilar já vai aparecer para você aqui na região superior da tela. Depois que você fizer essa etapa, aparecerá uma janela e você pode ativar essa caixa de seleção que mostra aqui mostrar luzes periféricas de posicionamento. Esses pontos periféricos de posicionamento, eles vão ajudar o paciente a manter a posição da cabeça, tá? Então, é interessante marcar essa posição. A partir daí, você vai pedir para o paciente olhar no centro dos 4 pontos vermelhos e apertar a campainha sempre que vir a luz central piscando, independente se a luz for mais forte ou mais fraca. Ao final dessa fase do exame, que é o teste de limiar foveal, vai aparecer uma janela com o limiar da fóvea do paciente. Aqui você vai comparar o limiar do paciente, no caso aqui deu 34 decibéis, e o limiar médio da faixa etária do teu paciente, que a média aqui, ó, 35 decibéis. Se o limiar do paciente que está sendo examinado estiver muito abaixo do normal, então você pode repetir e reiniciar aqui esse teste. Ou você pode iniciar o exame e partir para a fase do campo visual mesmo, tá? Então, finalizada essa etapa, digamos que o limiar do paciente do grupo de idade está simétrico, ok, inicia o exame e aí orienta o paciente a piscar normalmente, mas sempre manter o olhar fixo na luz de fixação. Se você, examinador, precisar mexer na cabeça do paciente, é importante sempre avisar o paciente que você vai ajustar a posição da cabeça. Ao final do exame, aparecerá uma opção de salvar ou reexaminar. Ao clicar em reexaminar, vai aparecer 3 botões, né? Um deles se chama adicionar grade. Se você clicar em adicionar grade, você pode adicionar pontos de avaliação. Inclusive, se você tiver feito um exame 30/24, você pode adicionar a grade aqui do 10/2. Aqui são algumas referências de estudo sobre o EasyField. Aqui mais algumas referências de estudo. Destaque para esse estudo, publicado em dezembro de 2020, que coloca o EasyField como uma opção alternativa promissora para avaliação funcional em olhos com glaucoma leve. Bom, meu contato, meu nome é Thaís Navarro, o meu telefone e meu e-mail. Se precisar tirar dúvidas, se precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição. Muito obrigada.